Fala, pô, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana. Um oferecimento aqui da Tizan, que prepara todo esse estúdio aqui para receber o nosso podcast. Aliás, o seu podcast, que tá fazendo em outro lugar, ou tá na sua cabeça, traga aqui para Tizan para a gente fazer juntos aqui nesse estúdio bonito aqui e desenvolver o seu trabalho na internet. LPM Soluções em TI, se tem algum problema de informática, tecnologia na sua empresa, não tá rodando muito bem e precisa dar um up, fala com a LPM Soluções em TI. Hoje é especial, Thiago Brenner! Aê, Thiagão! Você tá bem, velho? Cadê o seu cabelão? Cadê aquele cabelo? Pá, tudo aqui. Momento diferente, cara. Uma aparência diferente. Eu gosto bastante de reinventar com o passar do tempo, né? Não sempre apresentar a mesma imagem. Então é isso que eu venho fazendo aí, até para não cansar o público que me acompanha aí há 21 Você já fez anos. visagismo? Visagismo nunca. Procurar um visagista. Exatamente. No início da temporada tivemos lá em Suzano essa possibilidade do visagismo. E eu acabei não indo. Criei o visual por conta própria. A oportunidade estava na mão. Mas você gosta dessas coisas de moda, assim, alguma coisa assim? Eu gosto, cara. Eu gosto e estudo, assim, de forma particular, para realmente... Porque a aparência é o cartão de visitas, né? É a primeira impressão. Não é a coisa mais importante, mas o cartão de visita sempre é algo que deve ser levado em consideração, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. No seu tempo de cabeludo e tal, com um monte de tatuagem, assim, você passava uma imagem, assim, mais agressiva. Exatamente, cara. E que você é zero agressivo. Sim, olha, eu sou agressivo em atitudes e intensidade, mas como pessoa... como social, eu sou muito calmo, muito equilibrado, então é exatamente isso. O Maurício, o levantador, um dia falou assim: Thiago, quando eu olho para tua aparência e te conheço com mais profundidade, parece que são duas pessoas diferentes. Exatamente. E vai muito ao encontro do que tu falou aqui agora. Exatamente, exatamente. Mas você ficou cabeludo um tempão, né? Muito tempo, e foi uma marca, e realmente no universo do esporte... O visual, ele chama atenção e você cria uma marca a partir disso. Então, quando eu fiz o corte de cabelo, parece que descaracterizou o torcedor, demorava a reconhecer. Esse é outro. Isso, é outro jogador, mas daqui a pouco a imagem já foi assimilada. Porque você já tá diferente dos outros caras, né? O líbero já tá com uniforme diferente, tal, joga numa funçãozinha diferente, tem outras, é particular, né? Claro. E o cara tem que é uma ferramenta a imagem. A gente vê no esporte existem vários fatores que influenciam, né, na carreira do atleta. Por exemplo, a imagem, a forma como se comporta, até um personagem que se assume, né? E está diretamente ligado também à imagem. Você jogou, né? Contra o Escada, jogou, né? Sim, Serginho? muito. Joguei bastante contra ele. Eu também joguei várias vezes, tal. A gente é, né, diferença pouca, né? Pequena de idade, a gente é da mesma geração. Sim. E ele tinha não no visual, né? Mas o comportamento dele dentro da quadra era extremamente agressivo. Sim. Extremamente agressivo. Contra outra equipe, contra a equipe própria, né? Assim, junto, mas assim, aquele negócio muito aguerrido, assim, Sim. e muito bravo. Sim. E fora de quadra, muito divertido. Sim, né? é o piadista. É o piadista. É o piadista. Você acha que ele foi o maior líbero de todos os tempos? Ali, sem dúvida. Ele é um nome, uma marca muito forte no cenário internacional. Então, ele foi o melhor líbero que já existiu no voleibol, até o momento. Até o momento? Até o momento. Você acha que vai ser esperado? É difícil, né? E, inclusive, é muito difícil. E, claro que são outros tempos, mas os feitos dele, ele como uma função de líbero, ela, teoricamente, ela é coadjuvante. Mas o Sérgio Escadinha, ele atraía o protagonismo, porque ele fazia muita coisa diferente a nível internacional. Então, ele foi muito capaz de tornar um líbero protagonista. Essa frase que você falou é bacana mesmo, né? O líbero é um coadjuvante, mas ele conseguiu se transformar num protagonista. Tanto que ele é capaz de mudar a história de um jogo. Sim, né? ele foi decisivo em muitos jogos da seleção, em clubes. Se você for analisar líberos do cenário internacional, você encontra poucos líberos que conseguiram atingir o protagonismo. A gente pode falar hoje em dia no Grebenikov, como um líbero que... Francês, né? Francês, que tem chamado a atenção há anos já e já atingiu esse lance do protagonismo, eventualmente, é claro, não o tempo todo,
mas é uma boa comparação. né? E em termos de conquistas, né? Ele já se iguala ao Escada com 2 títulos olímpicos seguidos, né? Sim, Que é um ele é fenômeno. um líbero relativamente jovem e tem uma carreira brilhante até então e ainda tem muitos outros anos para construir mais. O que que você acha que é. Vamos transformar você num treinador ali na formação de base, assim, né? Sim. Na formação. O que que você acha que o líbero tem que ter, assim? Pô, esse menino, essa menina aqui pode ser um grande líbero. Qual que seriam as características, assim, de postura e, evidentemente, de técnica e passe e recepção, né? Sim, De defesa? olha, eu sempre costumo falar que para o início de um líbero se relaciona a um tripé, que vai do equilíbrio mental e emocional, agilidade e questão técnica apurada. Então, com esse tripé, tu começa a formar um líbero. Porque a questão do emocional e psicológico, mental, enfim, a gente sabe que o líbero ele é uma peça praticamente insubstituível. Ele deve passar pelo jogo suportando todas as pressões, todas as dificuldades que o jogo imprime. Então ele tem que estar muito equilibrado para dificilmente ele é decisivo num jogo positivamente, né? É difícil ele ganhar o jogo, mas ele pode facilmente perder o jogo pro próprio É. time. Então esse é um ponto que o líbero tem que estar muito ajustado. Ele erra, ele pode cometer erros e em seguida, não, para ele não tem o tempo dele ser substituído praticamente. Ele já tem que superar aquilo rapidamente e já ir para a ação seguinte, e a ação seguinte tem que ser assertiva, porque ele não pode fraquejar, senão ele vai se tornar um alvo. Então, esse é um primeiro ponto, a questão mental, emocional. Parte de agilidade, de disposição, de agressividade nas ações. Isso é muito claro, né? Quando se fala em defesa, se fala em recuperação de bola, se fala na velocidade do jogo, isso é muito claro no voleibol, a bola viajando a 120 por hora, naquele pequeno intervalo de tempo e espaço, o líbero tem que ser ágil, tem que ter disposição, tem que ser agressivo, valente, corajoso. Na questão técnica, ele precisa colocar, muitas vezes ele é responsável pelo primeiro toque na bola do teu sistema. Então ele precisa colocar a bola com muita precisão, com muito carinho. Ele não, no aperfeiçoamento técnico dele, ele não tem ter espaço para errar. Ele não pode cometer erros primários. Então o líbero ele tem que ter todo esse conjunto mental, físico em relação à agilidade e resposta explosiva, e tem que ter a questão técnica também Muito muito em apurado. dia. E isso que você falou é legal, né? Tipo, o líbero ali pode até ter a substituição do líbero e tal, mas, pô, se acontece isso, meu, é porque acabou a vida dele, né? Porque Exatamente. não é pra isso, assim. E o que é ruim também, se ele estiver passando mal e começarem a sacar só no líbero, né? Já fala assim, poxa vida, os caras estão achando que eu tô péssimo mesmo no jogo, né? Daí já tem que ter um exercício mental muito forte. Isso é interessante. Você faz algum trabalho específico pra isso? Não, eu não faço trabalho específico, porém, o que me condicionou, o que me tornou equilibrado mentalmente foi o meu início lá aos 18 anos, aonde aconteceu vale a pena o gancho dessa conversa anterior, aonde eu comecei a ser titular como líbero aos 18 anos na equipe do Bento Vôlei, em Bento Gonçalves, com o treinador Cebola. É o Então, Bento que tem o Clemente, né? Tinha o Clemente, que era isso. o supervisor, um dos maiores apaixonados pelo vôlei no Brasil. Inclusive, isso aqui, acho que não me lembro de ter acontecido outra forma, mas ele foi personagem de um Globo Repórter. Sim, foi mesmo. Uma matéria bonita dele, devido a essa paixão e toda a entrega que ele tinha para o voleibol, que era excepcional. O Clemente foi um dos grandes responsáveis pela minha carreira. Foi ele que me encontrou e me deu essa oportunidade junto ao Cebola. Tiveram essa percepção e essa coragem de me lançar como titular tão cedo em uma equipe de Superliga. Então foi ali que o Cebola me colocou como titular com essa idade e só tinha, naquela época tinham muitas equipes boas. Era muito equilibrado, num nível altíssimo a Superliga. Isso é que ano? Isso 2004. 2004. E então, como eu era tão jovem, essas outras equipes sacavam no líbero. E aí eu ficava pensando, pô, mas eu sou o especialista e conversava com o Cebola, Cebola, por que acontece isso? Ele falou, Thiago, tu é jovem,
os caras vão te testar. E aí vai ser da tua resposta qual vai ser a sequência dos eventos. Então veio muito essa questão que tu acabou de citar. E aí eu peguei e aproveitei essa oportunidade. Eu comecei a ter boas performances, bom rendimento, e daqui a pouco foi se esgotando essa questão de sacar no líbero. Então isso me criou uma segurança para seguir em frente dentro dessa temporada. Então, como eu era muito jovem ali, fui forjado a ferro e fogo. Fui lançado numa oportunidade desafiadora e difícil, mas eu consegui abraçar ela. E aí o mental todo foi sendo formado desse jeito. Legal. Então eu nunca fiz trabalhos paralelos assim para desenvolver essa questão. Então o que eu enfrentei foi me desenvolvendo e me preparando para ter uma blindagem emocional e psicológica que me ajudaram nesse caminho de líbero. Acaba sendo meio que natural, né? Natural. Natural, mais tranquilo. Sim, Mas você era ponteiro. sim. Eu fiz uma base como um ponteiro de destaque, promissor. Eu jogava nas equipes de ponteiro, era capitão, aí ia para a seleção estadual como ponteiro, capitão e uma principal peça da equipe. Então, você era um bom ponteiro, Um bom então. ponteiro, um bom ponteiro. E aí conquistei a primeira convocação como ponteiro na seleção brasileira infanto. Na época era infanto, não era sub ainda. Então lá, o treinador que era o Percy, ele identificou no meu perfil físico, 1,88, enfim. Olhou pro pai e pra mãe. Isso! Ixi! Toda análise Não vai genética. passar disso aí. Exatamente. Daí ele propôs, Thiago, chegou a hora de talvez se especializar em líbero, né? Pela tua qualidade de fundo, mas a nível internacional, talvez o teu potencial de ataque não é o suficiente. Mas como eu gostava muito de atacar e me destacava, tinha toda aquela confiança desse breve retrospecto que eu te falei, de confiança, de ser protagonista nas equipes, tudo, eu falei, mas Percy, cara, eu preciso tentar. Você me falando, você conhece o cenário e tudo, mas eu quero tentar. Me dá a oportunidade de rodar o cenário internacional jogando de ponta. E aí a prova veio rapidamente, Ale. No primeiro tour pela Europa, enfrentando grandes seleções estrangeiras, eu vi que a sugestão dele era bem-vinda. Olhou pros ponteiros. Isso. Deu uma coçadinha aqui, né? Eu falei, pô, pro Não, lugar... desculpa, Thiago, mas assim, é a visão de quem trabalha há muito tempo com isso, né? O Percy tá na formação de base da seleção há muitos anos. Com Né? certeza. Não é à toa que tá lá, né? E formou junto, né, evidentemente com os clubes, mas na seleção, a geração mais vencedora de todos os tempos dos esportes coletivos, né? Que é a geração de 2004, 2001 até 2016, vai. Claro. E ter essa percepção, né, cara? Sim. Né? Porque ele podia... a altura para ser levantador. Isso. Né? Ele podia falar assim, ó, vamos dar uns toques na parede para ver se rola. Claro, Né? Mas é que claro. você já tinha um fundamento muito bom. Exatamente. Eu acho, eu na minha profissão, né? Sim. Lá quando eu jogava, é que eu sou da geração que não tinha líbero. Sim. E o líbero já se tornou quando eu já era adulto e já era levantador. Mas se fosse antes, né? Porque era nítido que eu não ia passar de 1,85 m, né? Sim. Que poderia ser líbero. Eu joguei uns jogos abertos como líbero em Santa Catarina. O Jeff, né, que jogava comigo, não podia jogar os jogos abertos. Aí eu joguei alguns jogos, na verdade, sim, mas eu treinei, a primeira parte da temporada eu treinei. E eu achava que eu levava o maior jeito, assim, porque eu sempre defendi bem e tal, tinha um bom passe, só que é diferente você passar de vez em quando e ser caçado no passe, né? Claro. O tempo todo, assim. Mas tu sentia prazer de jogar nessa função? Eu gostava. Eu gostava porque, sei lá, eu gostava de defender, sabe? Sim. Então, e quando você tá defendendo na onda, não vem tanta bola em cima de você. É mesmo. Porque você tá no corredor da ponta e geralmente o oposto ele bate muito na 6, né? Na 6 para 5, assim. Não sei por quê, assim. E quando eu ia defender na 5, né? Em alguns jogos eu pedia assim, não, deixa eu defender na 5 e tal. E pá! E defendia e tal. E joguei um maço também de líbero também, um jogo só. E foi muito legal, assim. Sim. Então eu tinha o prazer, assim. Que bom. Mas eu acho que eu poderia ter seguido, eu acho que eu teria uma carreira até melhor. Olha só. Eu acho, pra mim, assim. Sabe? Entendi. Pra mim. E aí, naquele momento, então, eu tive a sugestão e a prova. Então, eu falei, então é o momento de acertar o posicionamento, né? De se encaixar pelo que eu sonhava pra mim, que era jogar no mais alto nível, tem que saber encontrar o caminho. E ali estava a resposta para encontrar o caminho
que era me tornar líbero na seleção infanto. Então, a partir disso, só joguei como líbero nas equipes e as coisas começaram a dar muito certo. Já fui no Sul-Americano melhor líbero, no Mundial melhor líbero, já estava numa equipe profissional de forma bem precoce. Então, as coisas se alinharam. Legal. E você chega à seleção adulta também, né? Sim, ao todo eu vivi 9 seleções brasileiras, né? As 4, Todas. todas. Isso que vale a pena mencionar, que como a minha construção até chegar na seleção principal foi muito acertada. Eu vivi uma situação que foi inteligente, que a CBV organizava e tudo que foi. As 4 seleções de base naquela época, seleção B fazendo uma transição interessante, a seleção B começando a jogar as competições internacionais mais simples, menos exigentes. Era o Rubinho? Era o Rubinho, mas teve outros também. E aí passei por 2 seleções B. Então, com 30 anos, eu tive a primeira convocação para a seleção principal. Então, foi uma explosão de alegria, foi uma construção, na verdade, né? Parece que eu me preparei dessa forma para chegar na seleção principal e estar pronto, para não ser levado até uma seleção principal e correr o risco de poder ser queimado. Então, eu gostei muito desse passo a passo, eu achei que foi muito importante. E esse é 2015, então? Em 2015. 2015. Você pega o Mário Júnior. Exatamente. Alain, Mário Júnior são... Sim, os líderes da seleção eram o Serginho Escada e o Mário Júnior. O Mário Júnior era multicampeão na equipe CIMED, vivia vencendo e era um bom jogador. E o Serginho nem se fala. Então, esses eram os líderes do momento. Então, para eu abrir um espaço, era extremamente difícil. Extremamente difícil. Por quê? Porque eu até ia falar assim, nossa, com 30 anos ele demorou e tal. Mas é que esse cara tava lá um tempão, né? Como é que ele vai tirar ele, né? Tem toda a história dele. Sim, tem o cenário todo. Então, eu tive que jogar muito bem durante muitos anos. E eu desejava, Ale, eu perseguia a seleção. Eu ficava ali jogando após ano, daí quando eu jogava bem uma temporada e essa temporada se findava, começavam as especulações, o Thiago vai ser convocado e não acontecia. Frustrante. Mas eu nunca me abalava assim, porque eu perseguia. Daí no ano seguinte de novo, daí com 30 anos chegou. E aí fui convocado, cheguei lá, daí eram 3 líberos, né? E 3 líberos não funciona. Então, algum desses 3 líberos, Sérgio Escadinha, Mário Júnior e Thiago, algum desses vai ter que sair de cena para os 2 seguirem na seleção. Daí foi naquele momento, então, que o Mário Júnior saiu da seleção e eu entrei para continuar ali nos 3 anos seguintes, que foi 15, 16, 17. Aí foi eu e o Serginho os líberos, depois eu e o Thales. Então, foi dessa forma. E por que você acha que você não conseguiu se manter? O que está diretamente ligado à minha saída da seleção foi a troca de comissão técnica, onde após a Olimpíada de 2016, o Bernardo resolveu fazer um hiato ali, né? E aí saiu o Bernardo e o Rubinho. E aí entrou o Renan com o Francoviac. E aí, quando houve essa transição, eu até falava nos bastidores, eu já estava há 2 anos no processo, né? Então, eu estava 15 e 16. Então, eu estava muito enraizado ali na seleção já. Você foi um corte da Olimpíada. Eu fui, o último quarto da Olimpíada e eu fui cortado da seguinte forma, aproveitando o gancho. O Bernardo já falou em outras entrevistas e para mim, pessoalmente, é claro, ele falou que eu estava melhor do que o Sérgio Escadinha. Tanto que eu joguei a final da Liga Mundial do ano. Sim, eu lembro. Então, eu realmente estava num bom momento, jogando muito. E só que eu sabia do meu papel lá dentro. Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu tinha que ser um ótimo sparring, entendeu? Para puxar o Serginho para cima, porque ele havia retornado à seleção. Então eu sabia do meu papel lá dentro, então eu fazia muito bem feito e estava bem. E aí o Bernardo falou: Thiago, tá muito bem, cara. Tá melhor do que o Sérgio, só que para a Olimpíada no Brasil, eu preciso ter o Escadinha lá dentro. Preciso ter a experiência dele, a vivência, a imagem dele liderando a seleção dentro do Brasil. E naquele instante a seleção estava sofrendo uma pressão gigante. A nossa preparação em 2016 para a Olimpíada foi algo fenomenal. Todo o ambiente que foi criado para aquela conquista foi excepcional ali. A gente
trabalhava com uma estrutura, com um amparo que fez com que aquela conquista fosse possível. E então o corte foi dessa forma, né? Ele justificou e eu entendi muito bem. Eu entendi perfeitamente. Aí eu falei, é claro que eu queria jogar uma Olimpíada no Brasil, mas eu sabia qual que era a minha função naquele instante. Então, houve a conquista da medalha e eu me senti feliz por isso, porque eu participei do processo, tudo. Então, no ano seguinte, houve a mudança de comissão técnica. Daí eu até comentei assim, entre os mais íntimos, falei, olha, essa transição aí de comissão técnica, tomara que não me prejudique no cenário, porque muitas coisas acontecem, né? E aí o que aconteceu foi que mudou essas duas peças que eu acabei de falar, e a partir disso, o meu espaço lá dentro, ele se tornou muito pequeno. Mas como bateu isso em você, assim? Porque pra gente, que do lado de fora, é uma coisa, né? Uma coisa assim, você tá disputando a posição com o Sérgio. Você tá Sim. disputando com um cara que meu, não vai ser cortado, né? Esse cara tem uma história absurda e tal. Isso, Então você participa todo de um projeto sabendo que você não vai estar no final, que seria a Olimpíada, isso, né? Mesmo assim, pô, tô aqui lutando, que é o seu perfil, né? claro. E você entendeu o seu papel, Sim, né? sim. Tipo, bateu tranquilo isso, assim, e já aproveitando, você foi reconhecido de alguma forma depois da Olimpíada? Alguém veio falar com você depois, pelo trabalho que você fez? Não. Sobre isso, sobre o que quem ficou para trás, no caso, no processo ali do último corte, não teve esse reconhecimento. O reconhecimento foi interno meu, né? Que foi o suficiente já para seguir em frente, sem nenhuma mágoa ou ressentimento. Eu segui em frente muito feliz porque no ano seguinte eu teria oportunidade de novo. Entendeu? Uhum. Eu estive muito bem em 2016, então em 2017 eu viria e isso, Porque naturalmente você imaginou que você ia estar. como líbero titular e com toda aquela confiança e uma transição assim programada. E teoricamente é isso, né? Se você está há 2 anos no processo e está em alto nível, aí o principal líbero está se aposentando da seleção, então o segundo líbero naturalmente assume a vaga e constrói o ano seguinte. Então, isso é o que tinha bastante em mente. Eu não tinha tempo e espaço para ficar me lamentando por não ter ido na Olimpíada. Eu estava olhando para frente já no que eu poderia aproveitar Você logo em focou breve. 2020, né? Claro, Focar, isso, né? exatamente. Então, e daí você, então, assim, é, eu vejo o seu comportamento e eu entendo que, pô, eu tenho a minha cabeça e nada vai transformar o que eu penso nela. Sim, Mas você ficou chateado de alguma forma de não participar do próximo ciclo? Porque sim, aí o Renan. Porque Libra é meio que goleiro, né? sim, É uma função de segurança do treinador. O sim. Renan trabalhou anos com o Thales. E Isso, o Thales vai para a seleção e assume a função, isso. né, junto com o Mike. Né? O que aconteceu no 17 foi que o Marcelo Francoviac chegou juntamente ao Renan, ambos já tinham trabalhado com o Thales, o o Renan na CIMED e o Francoviac naquele ano no Canoas, né? Então o assistente técnico trouxe o líbero dele para a seleção, que realmente o Thales se destacou naquele ano, então merecia a convocação, ele merecia a convocação. Dentro do processo, ele foi beneficiado, justamente até por essa questão que tu mencionou do goleiro, ele foi favorecido e sem nenhuma justificativa, pelo simples fato de simpatia, enfim, porque eu estava bem outra vez. Eu não tive tempo na seleção naquele ano de apresentar o meu trabalho, porque já começou o teste dos dois, né? Foi lançado um de cada vez, e aí daqui a pouco começou a situação de um defender e um passar. Então eu sempre tinha conversas com o Renan no sentido de, pô, Renan, eu preciso de um pequeno tempo de algumas partidas para construir o meu jogo e tudo para ambientar nessa nova função de líbero titular. Eu nunca tive esse tempo. E então essa questão que doeu, né, por não ter tido o tempo de realmente ser o líbero titular na transição natural e saudável, estando bem e tudo. Já começou muito cedo. No primeiro eu tive um jogo como titular da seleção em 2017. Então, um jogo não é uma referência para já se poder começar a revezar os líberos ou até tornar um outro titular. Então, isso que foi o que eu sempre reivindiquei de forma equilibrada, de forma honesta,
foi, pô, eu acho justo me dar um tempo aqui, me dar 4 partidas para poder apresentar, encontrar aqui a minha apresentação, minha melhor apresentação e me ambientar como titular. Isso nunca aconteceu. Então, o restante da temporada aconteceu dessa E quando forma. você tinha essa conversa com ele, o que que ele te colocava? Ele colocava que o esporte era muito dinâmico e que o retrospecto não era levado em conta. Basicamente isso. Mas então se leva em conta o momento atual de cada um, então. Era só isso. E também não foi, na verdade, foi um favorecimento pela questão da simpatia, ou enfim, do relacionamento melhor com o outro líbero. E aí a temporada continuou, a temporada 17, desta forma. Os líberos revezando, eu e ele, um passava e um defendia. Que eu já aproveito o gancho como líbero antigo e de 21 anos aí de trajetória, eu já aproveito para falar que é uma manobra que é permitida pela regra, mas que eu não concordo enquanto líbero tradicional. E aí, então, essa temporada 17 rolou dessa forma, né, toda ela, e pode ainda piorar a situação. 2018, aonde eu poderia ser convocado novamente, né, por toda essa trajetória, e foi um 17 vitorioso, a seleção venceu o que tinha que vencer, fez um bom calendário de competições. Aí vem 2018, aí época de convocação. Aí o Renan optou por convocar o Murilo Endres e me deixar de fora. O Murilo foi de líbero, né? Foi de líbero. Aí ali eu percebi que a coisa já não era mais técnica, tática, enfim, aí já tinham outras coisas. Então, ali eu tive que me resignar que realmente, para mim, a seleção estava ficando para trás. De forma injusta, de forma que não, sem justificativa. Então, você quer convocar um líbero diferente, ou quer testar, você pode trazê-lo, mas os que estavam no processo já, eles não podem ser preteridos dessa forma. Então foi dessa forma, se ele quisesse testar, continua chamando eu e o Thales do ano anterior, e aí chama o Murilo para disputa. Isso é uma coisa mais natural e possível, só que não aconteceu. Eu não fui convocado mais a partir de então. E no clube, eu estava jogando muita bola, que naquela época eu estava no Sesc Rio, a gente conquistou um bronze, e eu fui a melhor defesa do ano, fui o melhor defensor da Superliga e não fui convocado. Então essa questão eu sempre deixei bastante silenciosa, eu deixei sempre mais interna, internalizada e próxima ao círculo mais íntimo. E aí agora eu tô tendo a oportunidade de poder falar como as coisas andaram de forma factível, né? Como foi. Então, em 2018, não ser convocado, depois de 3 anos consecutivos e sempre jogando em alto nível, nunca deixando de produzir, foi o que me deixou bastante chateado, porém, eu sempre tenho a tocada ali de seguir em frente, cara. No esporte, o cara não tem tempo de lamento. Então, eu já falei, para mim, eu tô vendo que encerrou na seleção. Então, eu tô focando em clube. Agora, eu preciso jogar muita bola em clube para fazer bons contratos e assim segue a vida dentro da modalidade. Se aparecer, tudo bem, né? Mas É, não virou uma daí prioridade. acabou deixando de ser prioridade. Então, essa foi a história ali de ter essa passagem de apenas 3 anos na seleção principal. E isso eu achei um desperdício, cara, porque eu tenho uma paixão por estar lá e tenho o perfil. Eu tenho o perfil da seleção. Eu sempre gosto de falar com os treinadores e com outros atletas que seleção não é só saber jogar muito bem, que seleção é um perfil. Você tem que saber se comportar. Eu gosto de fazer uma analogia de seleção com serviço militar, entendeu? Você tem um compromisso gigante ali, você tem uma rotina exaustiva, você está representando algo muito grandioso que é a nação. Você tem que servir, né? Então, eu tenho esse perfil e é muito importante para a seleção e combina muito com a rotina ser dessa forma. Então, eu tinha todo o conjunto para poder construir dentro da seleção uma carreira muito grande e vitoriosa. Acabou que aconteceu dessa forma.
mas de ter estado lá me deixa muito feliz, muito realizado. Eu só poderia e queria ter tido mais tempo, Uhum. mas de qualquer forma foi fantástico ter passado lá. Tiago, falando ainda sobre a função de líbero, né? O Scala fala muito assim, né? Pá, tem muito líbero hoje que defende, mas não passa tão bem. Sim, Você acha que a maior dificuldade hoje dos líberos do Brasil, que a gente vê hoje jogando Superliga, é recepção? Também você concorda assim com o Scala? olha só, eu nunca refleti para saber o que os líberos atuais estão fazendo melhor. Mas se eu fosse elencar o que eu acho mais importante dos três fundamentos que o líbero é permitido fazer, eu colocaria a recepção como primeiro, Sem dúvida. né? Para construção do side-out e a equipe conseguir rodar o jogo. Desculpa me Não, intrometer pô, na sua é isso. função, né? Aham. Mas assim, tem todo o lado psicológico, né, que você falou, mental na recepção. Você tem que estar muito tranquilo, calmo e focado, porque é um momento que você é caçado, o cara tá sacando em você, atacando em você. Ele não tá sacando no buraquinho que tem na paralela, ele tá sacando em você. Claro, Ele não tá sacando, quando ele faz o ace, ele não tá sacando naquele espaço. Muito difícil isso, né? muito. Ele saca no passador que tá ali. Sim, Então ele tá testando, né? sim, E eu acho que defesa é posicionamento. Então, se você aprender a se posicionar, fazer uma boa leitura de como é que está sendo o ataque, se você colocar um cone no lugar certo, a chance da bola subir é grande, né, Thiago? sim, Né? sim, Aí, claro, entra a habilidade, você ter uma boa defesa, agilidade, né, que você estava falando antes, ter técnica, né, de afundo, enfim, tudo que seja necessário. Mas por conta disso, né, o terceiro fundamento seria o levantamento. seria o levantamento. É. Sim. E que cada vez mais precisa desse terceiro fundamento, né? Sem Mas o dúvida, passe é o principal de é o todos. principal. Mas assim, ó, o líbero, justamente por ter só essa possibilidade de três fundamentos, ele precisa fazer os três muito bem. Por isso que eu condeno a questão do revezamento. O revezamento, ele vai te deixar sem ritmo no jogo, porque você entra e sai constantemente, e a defesa, ela é um complexo. A defesa, ela é um fundamento difícil, porque muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, muitas, cara. Você citou o posicionamento. Começa pelo posicionamento, você se posiciona, você se movimenta, se desloca para encontrar o posicionamento. Aí acontece o golpe do adversário, e aí pode acontecer algum desvio de trajetória, podem acontecer muitas intercorrências na defesa, né? Então é difícil. Então, se acontece o revezamento de líbero e tem um defensor lá naquele instante, ele pode passar mas muito tempo do set sem tocar na bola, né? Porque a bola não passou no setor dele naquele instante. Então é difícil colocar líbero só para defender, porque a defesa também é uma construção. Naquele jogo, você sabe as características de cada atacante, você vai encontrando o que está acontecendo naquele jogo. E você falha uma vez, porque uma intercorrência levou a isso, e você vai se adaptando. A defesa é muito isso. No jogo você vai se adaptando a ela, o que está acontecendo, o que o meu bloqueador está fazendo errado, e você vai compensando, aquele atacante que você conhece a característica está fazendo diferente hoje. Então a defesa, ela é complexa, muita intercorrência, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Já a recepção é uma coisa muito mais previsível. Você estuda o sacador, você sabe uma setorização, você organiza a tua linha de recepção, e no deslocar da bola, daí já não tem mais interferência, né? Claro que a bola pode variar um pouco, mas é o de menos. Então a recepção, ela é muito mais previsível. Então, teoricamente, é mais fácil a recepção do que a defesa. E o levantamento, se falando hoje em dia de gerar contra-ataque, é nesse momento quando o líbero vai levantar num contra-ataque. E o contra-ataque, ele é extremamente precioso. Então a bola, ela tem que ser garantida a qualidade dela para o atacante conseguir finalizar. Então o líbero é da minha época, cara. O líbero, ele tem que ser completo. Não tem espaço para o líbero fazer mal uma situação, fazer muito bem a outra e fazer razoavelmente outra. Ele precisa se aperfeiçoar nos fundamentos. Ele precisa atingir nos três um padrão de exigência. E você, como era ex-ponteiro, né? Talvez o levantamento tenha sido uma dificuldade no começo, ou não? Então, no meu caso, eu tive uma boa base lá com 12, 14 anos que me ajudou muito nesse sentido.
Então, eu sempre consegui levantar bem. Tenho uma característica de saber levantar. Então, essa questão toda de ser completo já na base foi me ajudando naquela transição aos 18 anos. Então, eu me considero um líbero completo. Por exemplo, já aconteceu um outro revezamento aonde determinado treinador achou que eu era melhor na recepção, então naquela equipe eu era o líbero mais passador. E aí na seleção, por exemplo, eu era o líbero defensor. Então isso é muito do que passa na cabeça do treinador. Então, eu tive em poucas situações onde eu revezei como líbero, já revezei como passador e como defensor, né? Então isso é muito do que da da estratégia da estratégia do montar. técnico. E também, assim, se você tá com, né, com um outro líbero que, pô, tá voando no passe, Isso. né? Mas tá dando muito prejuízo na defesa. Enfim, tem vários. Sim. É claro que o técnico tem muito isso, né? Você não tá jogando porque o técnico não gosta de mim. Não, mas na verdade ele tá querendo ganhar do jeito que ele tá pensando. Talvez você não concorde com ele, né? Exatamente. Isso pode acontecer muitas vezes. Mas assim, ele quer tirar o melhor de cada um. Pelo menos deveria ser assim. Falando em técnico, você tá com 40 já ou não? 39. 39. Faz 39. 40 esse ano? 2025? Esse ano, isso aí. 2025, um cara 85, 40 anos esse ano. 40 aninhos. 40 anos. Você pensa em jogar até quando? Eu penso em jogar mais uns 3 anos. 43. Porque eu quero, na verdade, isso é o que eu penso. O nível que eu estiver me apresentando vai ser o que vai definir. Sim. Eu quero terminar em alto nível, me apresentando bem, me sentindo orgulhoso do que eu produzo. Porque você é um cara que se cuida super bem, né? Eu me cuido bem ali. E outra coisa, o líbero tem muito menos lesões do que os outros atletas, né? Sem dúvida, cara. A questão do salto ali, da gravidade, de todo o impacto articular do salto que o líbero não tem, faz toda a diferença na longevidade, né? E isso, paralelamente aos meus cuidados, eu realmente eu gosto muito da rotina, cara. Eu sou um apaixonado pela rotina, eu gosto, sempre gostei. Então, se eu gosto da minha rotina, eu quero que ela se prolongue. E o que eu preciso fazer para ela se prolongar é me cuidar. Não tem outro segredo. Então, é isso que eu faço desde muito cedo, cara. Eu aprendi essa cultura aí de ser realmente atleta, não ser jogador somente. Então, eu aprendi com 23 anos. O Riad, seu parceiro, que teve aqui no último programa, né? Ele falou, pô, chegou uma hora que eu me toquei, que eu tenho que me cuidar, e tá funcionando. Tem 43, Sim. jogando como central, né? Claro. Que não é nada fácil. Sim. Cara, eu acho que você tá pensando em parar com a idade que o Riad tem hoje, 43. Isso. Sim. Mas acho que você chega mais. Você sabe qual que foi o livro que mais tempo jogou? Acho que a... Não, a Arlene foi um jogou caso... até os 50, eu acho. Quantos anos? Eu vou até procurar aqui. Eu diria uns 48, viu? Esse ela caso da Arlene foi histórico. E isso é um pequeno... O que passa na minha cabeça esses 3 anos aí. Jogou até os 49. Caramba! Parando de jogar aos 49. Não, surpreendente. Cara, tem que chamar a Arlene pra vir pra cá. Que bom que você falou. Ela é uma impressionante. Uma boa convidada aí. Nossa, boa convidada. E aí, essa questão aí, então, eu vou me cuidar. Eu sempre fui um jogador que se comprometeu a pagar o preço. Porque eu gosto da colheita, cara. Eu gosto de me dar bem. Então, eu sempre estou disposto a pagar o preço. E essa questão de ser mais regrado, de fazer o que deve ser feito, para mim é uma coisa que você faz sem sofrer. Faz sem sofrer. Exato. Exatamente. Tá. Mas parando, você pensa em ser técnico? Porque eu acho que você tem o perfil. Então, vamos lá. Eu tô me preparando, cara. Eu tô estudando, mas não para ficar como treinador, como técnico. Eu tava feliz que eu achei que eu tinha acertado. eu gosto bastante das margens da quadra. Então, eu tô me preparando, por exemplo, para ser um supervisor. Se preparando, como é que você prepara? Gestor. Você está estudando? Sim, olha só. Eu sou formado em educação física, em administração. Eu tenho pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. Eu tenho técnico nível 2 da CBV. Caraca! Então eu tô... Você tá muito na frente de muita gente, cara. Claro, justamente esse negócio que eu fiz uma mentoria que chama um programa bem interessante da CBV, que chama Jornada das Estrelas. Você já ouviu falar? Não, nem sabia. Jornada das Estrelas é um programa de transição de carreira que a CBV oferece. Fazendo a brincadeira do Jornada das Estrelas, eu lembro, eu sei. Já ouvi falar. Da parte prática. Exato.
E aí a CBV oferece um programa para transição de carreira, oferece anualmente esse programa com ótimos profissionais da USP ali, psicólogos, Legal. especialistas, e eu me envolvi nessa para também aprender, né? Então, nesse programa de transição de carreira, como a palavra já fala, transição. Então, é o que eu quero viver, é uma transição, que ela é gradual. Eu não quero viver uma interrupção. Então, é por isso que eu estou me preparando. Que legal, cara. Então, o meu grande objetivo é que são 25 anos dedicados ao voleibol, é muito amor, muita paixão pelo que eu faço, é muita expertise. Então, por que na minha aposentadoria eu vou deixar tudo isso de lado e partir para um novo caminho? É bem possível isso, mas eu quero aproveitar tudo isso e me capacitar e poder ficar no meio do voleibol enquanto supervisor, gestor, talvez até treinador. Aham, que é possível Talvez ficar pro nível 2, né? isso, que também A Superliga é nível 3, né? é nível 3. Falta E eu mais. já tô de olho no nível 3. Uau, Tô de olho. o Murilo fez agora. Fez. Eu não sei qual nível. Um nível. O 2 são Fez mesmo dois. que eu tenho. Até nós trocamos ideias sobre isso tempos atrás. Eu falei, ó, Murilo, eu tô de olho no nível 2. Quando for um local conveniente, eu vou fazer. Daí ele falou, eu também. Então eu fiz, porque foi conveniente em Sorocaba. Depois de um tempo agora, ele também veio a fazer. E ele fez em Sorocaba, né? Fez também. Então, vale a pena o cara estar preparado para as oportunidades. Então, as oportunidades chegando e você ter que se preparar ainda, você perdeu. Se você está pronto, você abraçou. Top, cara. Que legal. Sim. Conversando com você, né? A gente vê que você gosta de estudar e tal. Você leu uns livros diferentões, assim, ó? Tipo, Olha só. ufologia, não sei o quê. Eu vou te contar qual é o meu tipo de leitura que eu gosto, cara. Eu gosto do tema, assim, eu gosto de desenvolvimento humano, autoconhecimento, psicologia aplicada. Eu gosto muito. E esse é o tipo de leitura que eu gosto, cara. Eu gosto de coisa, e para mim isso é natural, não é que eu me esforço para me capacitar, não. É o tipo de leitura que me agrada, cara. É capacitação, assim, desenvolvimento humano, autoconhecimento, psicologia aplicada, coisas nesse sentido. Porque isso, além de me ajudar na parte profissional, também é na vida pessoal, né? Ih, mas, hoje tudo é, né? É a minha ligado? terapia, no caso, né? A sua esposa é psicóloga? Ela é nutricionista. Ah, então ajuda Daí no já autocuidado, né? tá todo no conjunto. E o teu cunhado é legal? Meu cunhado é firmeza, é Firmeza? excelente, Você cara. nunca jogou com ele? Já jogamos juntos uma única temporada em Bento. Em Bento. Em Bento. Mas bem novinho. Ah, 2008 por aí. Ele é o melhor bate-bola que tem no Brasil hoje? Porque a gente é da geração, né? Você bem mais novo que eu, é da geração que a gente gostava do ataque de rede, né? Até quem eu, levantadorzinho, era socar a bola. Hoje não tem mais isso, né? Não tem mais isso. Todo mundo vai lá no fundinho, coisa chata, cara. A gente É. ia pro a gente ia pro jogo assim, não, tem que chegar eu tenho que chegar antes do aquecimento de rede. Aí que começa o jogo pra gente ver os caras tralando a bola. É. Ó, eu sou o tempo do Xandó que atacava aquela bola, saía um ovo assim, você via lá assim. E hoje em dia só tem o Franco, cara, que gosta. E assim, gosta de uma bolinha só, de vez em quando, assim. Sim. É que tem um vídeo dele, até eu entrevistei ele um tempo, Ah, e tem um vídeo ele atacando no SESI, ele faz o aquecimento assim no teto, assim, ó, pum, a bola sobe reta, assim. Já viu esse videozinho? Na Vila Leopoldina. Não É a coisa acredito. mais linda. Pra quem não sabe, o Franco é cunhado do Thiago Brendel, que casou com a irmã do Franco. Isso aí. Já tá rolando esse amor há quanto tempo? Ah, esse amor aí é uns 16 anos. Com o Franco 20, que você conheceu ele primeiro. Isso, com o Franco lá em... Nós jogamos juntos, mas eu era adulto e ele tava subindo da base. ele é mais novo. Ele é bem novo, tava subindo da base, compondo a equipe. E ali foi nosso contato. E ele que apresentou, né? Ou você conheceu sem querer e se descobriu Não, depois? nós éramos amigos, eu, o Franco e a Nicole, no caso. E começamos com amizade, depois evoluiu aí para amor. Você jogou um papo psicológico, né? E fui dobrando. Foi dobrando. E você tem uma filha pequena? A gente tem né? uma filha de 6 anos, que é a Luna, que ela também é... Cara, então tem o show da Luna todo dia na sua casa. Tem né? realmente, não, essa tava aí, foi lançada essa oportunidade. Aí a Luna é fantástica também, toda esportista, É. toda regrada. E a assim. Nicole jogou também? A Nicole era jogadora também, ela tem 1,84, é uma Ela é mulher alta. grande. Então ela era jogadora ponteira de força, e só que ela resolveu abrir mão da carreira dela para poder me acompanhar. Poxa. Porque tu imagina só, dois atletas vivendo as suas carreiras paralelamente,
não há espaço para construção quase da família. É difícil. O Murilo e a Jaque, Né? né? Com Ali carreiras foi distantes há muito tempo. uma história desafiadora que serve como exemplo esses dois, que construíram cada um sua carreira paralelamente e uma família também. Então é um baita exemplo, é bonito de ver isso, mas é difícil e é raro. E quando foi assim, ó, eu tenho que parar, você vai pra lá, como é que foi essa No decisão? primeiro ano de namoro. Primeiro ano de namoro Caraca, mas abriu mão, vocês já começaram namorando pensando no casamento? Assim, morando tipo, junto. Morando junto. que isso, Daí, acelerado, hein, não, Líbero? relacionamento moderno, cara, moderno. Com 6 meses de namoro, morar junto. A Caraca. prova. E o Franco deixou? Não ficou bravo? Não, eu tinha intimidade na casa, já como amigo. Ah, você conhecia os pais já E isso, antes. eu conhecia, eu vivia na casa como amigo, puro. Tinha confiança já e tudo. E aí Mas o. não foi. Desculpa, é curiosidade mesmo. Não foi meio que engraçado assim? Tipo, eu sou amigo, tô ali, tô amigo ali. Daí pra contar, ó, a gente tá namorando Não, aí. com certeza, Ale, foi surpreendente da amizade evoluir sem nenhuma explicação para amor de relacionamento, assim, foi. Todo mundo se surpreendeu, inclusive nós, porque nós não nos víamos com o olhar de relacionamento amoroso, era como amizade. Só que a coisa virou. Mas quem que foi o primeiro que jogou um charme? Ah, eu fui pra cima, né? Ah! Eu marquei, eu marquei. Eu marquei. Foi só na marcação de basquete aqui, ó, no corpo a corpo, e daqui a pouco teve a conquista. E aí ela é uma grande aliada aí da minha carreira e também vence junto comigo há 16 anos. Eu sei a minha carreira como profissional é de 20 e nós estamos juntos há 16, ela viveu a grande parte, né? Então ela é uma aliada aí que ajudou a magia a acontecer. Que legal. Legal cara. demais. E você acha que a sua filha vai seguir o rumo do esporte? É muito cedo ainda É pra muito falar. cedo. Mas ela gosta, porque a minha filha tem 10, ela pediu pra jogar vôlei esse ano. Mas antes, ela nunca tinha demonstrado assim, que ela gostava de brincar, assim. Mas não, eu vou. Só que assim, eu vou porque as amigas foram, assim. Sim. Ela quer o enturmamento, assim. Sim. A minha. Existe essa palavra, enturmamento? Se eu falei uma palavra que eu inventei agora, me desculpe. Eu não sei, mas deu para entender. Então dá para continuar a conversa. Ainda é cedo, com 6 anos é difícil falar. O que a gente faz agora é proporcionar para ela toda a base de desenvolvimento físico. Ela faz cross kids, que é um crossfit kids, cross kids, natação. Ela faz ginástica artística e ginástica rítmica. Ela faz 4 atividades assim esportivas. Então a gente está dando a base de condicionamento Mas ela físico. gosta, nada Ela forçado. gosta, não. Nada forçado, tudo espontâneo. Então a gente vai proporcionar para ela essa base de desenvolvimento físico que é útil para a vida, mas se ela resolver daqui a pouco mais tarde com os 10, como tu citou, aí ela já vai estar bastante apta e talvez tenha um perfil físico interessante, com 1,88 e a esposa 1,84. Sim, ela talvez, pode ter. Pelo né? menos um 84, imagina Né? que ela vai ter, né? Aí é vamos boa, ver. pro futuro dela, daqui 10 anos, vai ser uma boa levantadora Claro, cara. com esse tamanho. Aí é mais adequado. Ou líbero também, né? O líbero Eu também. sempre se fala sobre a altura do líbero, e talvez nunca é mencionado, mas eu acho que a altura do líbero é relevante, cara. É relevante. Eu acho que tem um padrão de altura que é interessante, que no caso, se for ver, você dá uma estudada nos líberos, eu acho que líberos na casa do 1,80, na toda a casa decimal, né? Do 1,80, 1,90, eu acho que é bom, cara. Porque você não fica longe do solo e você não está longe também da parte aérea. Você consegue manter um equilíbrio, você não perde bolas aéreas e você não perde bolas de solo também, né? Um equilíbrio. Porque falam de ocupação de espaço, né? Isso, ocupação de espaço. Falou, resumiu bem. Então, o líbero tão baixo também é difícil cobrir espaço, né? Sim. E com a velocidade que a bola anda. Porque eu participei do primeiro ano, né? A primeira Superliga com o líbero eu tava jogando e tal, né? 97, 8? Né? 98 para 99. Isso, 8. É isso. E daí falava-se muito isso, né? Que a tendência era pegar os ponteiros que passavam bem, né? Que passavam muito bem, mas que tinham, né? Que não eram atacantes de ponta de força e transformar em livre. E foi isso que aconteceu. Sim. Né? E alguns levantadores entraram, que era o caso do Serginho, o outro Serginho que jogou no Cruzeiro. Sim. Ele era um baita de levantador. Ele era bom levantador, seleção juvenil e tal, assim, muito bom. E virou um baita de um líbero, né? Uma baita de uma história e tal. Deixa eu entrar aqui, coisa de família mesmo, assim. Por que o Franco pediu dispensa da seleção, seu cunhado, hein? O Franco, ele tem chamado a atenção há muitas temporadas, né? Tem sido o líder das equipes por onde ele tem passado, maior pontuador,
oposto da seleção do campeonato, ele tem chamado a atenção há, sei lá, 6 anos por aí. Então, naturalmente, ele foi convocado. E aí a gente vai em direção a perfil de seleção e desejo de estar lá. Daí o que aconteceu com o Franco? Ele teve a oportunidade, foi convocado, ele foi lá, se apresentou, treinou e não se sentiu satisfeito, não se sentiu valorizado lá dentro, não foi bem aproveitado, não foi bem utilizado lá dentro e instantaneamente já criou algo nele que ele pensou, pô, isso aqui talvez não seja para mim. Então, basicamente é isso. Ele teve a experiência, talvez o caso dele não tenha sido bem gerido lá dentro e ele não se identificou com aquele perfil de seleção. Então, ele resolveu continuar protagonista nos clubes, Entendi. talvez se preservar fisicamente, né? Porque ele realmente É um ano muito desgastante, é né, com a muito seleção. desgastante na função dele, ele recebe muita bola, ele é um motor das equipes onde No ele... clube ele recebe, pô, Então, 70 bolas por jogo. isso. Aí acabou que foi uma escolha. Ele teve a oportunidade lá da seleção, não foi bem gerenciado, ele resolveu não investir naquilo, porque ele poderia ter dado mais uma oportunidade, né? Mais um tempo, mas foi a decisão dele focar no clube, se preservar fisicamente e focar no clube. E vai de encontro ao perfil que eu te falei, e também tem outra questão ali que eu percebo. Quando eu entrei na seleção lá em 2015, há 10 anos atrás, é muita coisa, muito tempo atrás, eu percebo na nova geração, antigamente se tinha muito desejo de estar lá. O atleta, todo atleta ele sonhava em ir para a seleção, todo. E hoje em dia, os atletas eles já não sonham mais tanto em ir para a seleção. Sério? Sério. Eu escuto muito da nova geração porque eles começam a entender como funciona a seleção, tudo que deve ser, tudo que deve abrir mão, a forma como se deve dedicar, como funciona, eles começaram a entender mais isso e não focam mais tanto em seleção. Toda essa vivência que eu venho tendo, é isso que eu venho ouvindo. E a seleção, te falar, o Brasil continua vencendo bastante, chegando em muitos pódios, mas a seleção, óbvio, a gente vê através de fatos, a seleção brasileira acabou perdendo um pouco do brilho. Eu vivia 2 décadas aí acompanhando a seleção e tudo. Então, nesse momento atual, a seleção perdeu um pouco do brilho. Isso se tornou menos interessante para os atletas jovens. Basicamente é isso. E isso eu falo de forma informal, que eu vejo na rotina. Então, se um atleta ele é convocado uma única vez, ele vai até lá fazer uma temporada de treinamentos e ele não gosta daquilo ou não se sente útil ou valorizado, enfim, ele acaba por não insistir mais naquilo. Ele já segue para a vida de clube. Interessante, né? Não, para minha cabeça isso não entra, né? Assim, para minha cabeça também não. Né? E talvez você ser, né? A sua geração talvez seja a última, a penúltima, né? Que pega uma questão de cobrança que funciona, né? A gente está conversando com vários atletas aqui e tal. E o Marcelo Negrão falou um negócio uma vez aqui, que ele, como técnico, né, que chegou assim, o jogador atacou 2, 3 bolas assim, no rodízio, quando chegou assim, não, pode me tirar que eu já tenho o vídeo pronto. Tipo, não, fim, né? Não, não sei, assim, ele falou que era sério, aconteceu isso e tal. Mas assim, a relação de cobrança, né? Eu sou do tempo assim, né, que não tinha Libra, né? Eu como levantador. Você quinou uma bola, pô, vamos para a próxima. A segunda, pô, bora. A terceira que você deu errada, pô, você tá maluco, velho? O que tá acontecendo, né? Claro. É assim que funciona. A gente dava, a primeira apoiava, a segunda chamava atenção, a terceira saía na garganta. Eu também sou desse ambiente. E isso acabou. Isso acabou. É difícil o próprio colega cobrar ele e até o treinador, que acaba tendo a maior responsabilidade por isso, acaba que também tem que encontrar o caminho adequado para abordar. Então é complexo. Se o teu colega não se sente à vontade para fazer a cobrança e o treinador tem que medir as palavras, aí chega num consenso de que a cobrança, a exigência já não funciona mais como antigamente. Eu, como falei ali, quando eu comecei, com 18 anos, o meu time era muito qualificado e com peças já renomadas. Por exemplo, o William Arjona, tinha Cássio,
tinha Schwank, Badá, Isso inventa. isso em Bento. Então eu entrei naquele cenário ali. E aí, da forma como eu me comportava, os caras gostaram de mim. Porque eu era dedicado, eu sabia me relacionar, já conseguia produzir bem. Então eles me abraçaram e me ensinaram, me conduziram, né? Foi uma boa influência ter eles naquele momento. Mas existia a cobrança. Só que existia cobrança, cara. Eu já tinha a minha exigência, eu adoro acertar e gosto de não ser cobrado. Eu prefiro fazer bem feito a ser cobrado, né? Então, já tinha esse Mas compromisso. é diferente, né? Evitar a cobrança fazendo o seu trabalho. Isso. Mas, pô, se eu não fizer o trabalho, vão me cobrar e eu tenho que Claro. aceitar e tenho que reagir. Porque, né, você, Exatamente. como gosta de psicologia, é tudo na vida como a gente lida com as situações, né? Sim. Com o problema. Como é que eu vou enfrentar esse problema? Eu vou baixar a cabeça e vou desistir de enfrentá-lo, né? No caso do esporte, ou vou enfrentá-lo, tentar fazer melhor do que eu fiz. Claro. Então, lá funcionava muito assim. Eu já tinha a minha cobrança interna e aí eu não queria ser cobrado por esses caras que eu admirava, que me abraçaram. Então eu vou fazer bem, cara, vou fazer bem, fazer bem. E quando acontecia de um erro, eu era cobrado instantaneamente, cara. E aí aquilo era um combustível para eu não querer enfrentar aquilo de novo. Então ficar só no acerto, ficar ali perseguindo o acerto. Então essa é a forma como eu agia lá e que isso se tornou um modo de operar, né? Que massa. Massa. Não, E não, eu acho que é legal o pensamento, assim. Eu acho que isso que fez, né, e faz você ser um jogador de ponta. Tá jogando Sim. até hoje, longevo e tal. Em Suzano é diferente jogar? Suzano é diferente de jogar. Eu já passei por muitos clubes. Muito, imagina. Vamos lá, vá. Bento. Bento, Caxias, Banespa, Montes Claros, Vôlei Futuro, Minas, Funvic, que é em Pinda. Não, mas era o time que foi para Taubaté. O time Taubaté. Sesc, Campinas. 9. Um andarilho. Joinville, Blumenau, 10, 11. muitas equipes. Caraca. É muito tempo. 12ª, Suzano é 12ª. Fora você nunca jogou, pai? Nunca joguei fora e tenho uma vontade muito grande de jogar fora. Eu tenho muitas experiências internacionais com seleção. Mas eu quero ter, nesses 3 anos aí que eu me organizo, a jogar em uma equipe estrangeira. Mas o mercado para líbero, nesse sentido, ele não é favorável. Devido às restrições, claro, de vagas de estrangeiro em cada liga, mas também porque a equipe estrangeira ela não quer basicamente queimar poucas vagas para estrangeiros que eles têm com o líbero. Eles preferem uma peça mais decisiva. Então, o mercado internacional para líbero é difícil. Se você for analisar o cenário brasileiro de líberos, que fecharam contratos internacionais assim, em equipes expressivas, é raro. É raro. O Thales está jogando na Polônia. O Thales conseguiu uma ótima oportunidade de jogar a Liga Polonesa, né? O Thales é por exemplo, o Serginho, óbvio, jogou na Itália. O Alain Líbero conseguiu jogar na Rússia. Jogou na Rússia, na Itália também. Na Itália também. O Mário Júnior conseguiu 1 ano na Itália. Esses 4 livros que a gente está falando aí. Mas a história é muito maior, dos inúmeros livros que temos, né? Dá para comparar um livro do masculino com o feminino? Em relação ao mercado? Não. No geral. No geral, como jogador mesmo, como técnico. Tipo assim, a Fabi contra o Escada, assim, dá pra a gente fazer um parâmetro, assim? Esses dois aí se equivalem, cara. Esses dois realmente melhores nas suas funções a nível mundial, né? Um em cada certame, sem dúvida. A Fabi também foi melhor líbero de todos os tempos, na minha opinião. Então é muito semelhante, né? É muito semelhante. Tudo que envolve rotina, função, comportamento e mercado é tudo muito parecido, né? Cara, eu queria perguntar várias coisas para você sobre levantadores, né? Porque você tá relacionamento assim, a sua função é jogar a bola na mão do levantador, né? Sim, né? O tempo claro, todo, assim, claro. né? Se tem algum levantador que seja mais chato como você, porra, a bola não chega aqui, velho. Ali, eu já joguei com muitos dos levantadores top, com todos basicamente. Jogou com o Ricardo, com o Bruno, jogou com o Bruno? Ricardo, Bruno, William Marlon. Só com o Maurício, talvez, que mais Maurício velho, não. Maurício comigo não também. Contigo só Não contra, bem lá no início. E eu nunca tive
justamente por essa relação tão próxima de o levantador querer a bola na mão para poder trabalhar da melhor forma, eu nunca tive desgaste nenhum. Nem com central? Que fica Ah, assim, o ó. central é outra coisa, cara. Central é. Aí tem que uma comunicação mais detalhada, porque o central ó, tem que orientar, meu. Tem que ficar Só aqui, orientando. ó. Só aqui, Sim, ó. sim. A bola chega, eu não ataco. Exatamente, exatamente. Mas com o levantador eu nunca tive nenhum desgaste assim em relação à entrega da qualidade ou coisa assim. E hoje, pra você, hoje, nas últimas 3, 4 Superligas, assim, quem que é o líbero que você acha que está se destacando e que deve chegar na seleção em breve? Assim? Olha, eu analiso assim, eu fico pensando e refletindo, na minha opinião, um líbero que está no caminho de fazer a transição ali da próxima geração é o Pureza do SESI. Eu vejo ele como o líbero que está na frente na corrida. É ele que eu posso citar aqui agora. Os demais vão ter que realmente competir entre si para abrir a segunda vaga, na minha opinião. Então tem ali o Mike, já tá Mike e Thales, que vão indo numa crescente de idade, né? Vem Thales, depois Mike, depois, na minha opinião, tem o Pureza para poder vir suprir a vaga de líbero. Eu acho que ele está muito próximo de poder figurar, Legal. de ser convocado e começar a frequentar o ambiente lá. Outra coisa que eu queria te perguntar é que né, eu falei, levantadores, você jogou com todos, o Ricardinho, o Bruno, né? Mas com técnicos também você tem um bom leque. Mas eu queria te perguntar de um específico, assim. Porque você jogou em Montes Claros num time que, assim, pô, esse time vai chegar, né? Esse time, como é que esse time chegou na final? E eu acho que tem muito a mão do treinador, assim. Ele trabalhou com o feminino, trabalhou com o masculino, que é o Talmo, né? Sim, o Talma assumiu aquela equipe que começou com o Marcelo Mendes, e o Marcelo Mendes fez o trabalho de estadual ali os primeiros 5 meses, e depois veio o Talmo para continuar aquele trabalho. E foi muito bem sucedido. Na verdade, aquele time, ele fez história, né? Vai ser difícil repetir uma situação daquelas. Muito difícil. A semifinal foi contra quem, você lembra? A semifinal foi contra o Cruzeiro. Vocês tiraram o Foi Cruzeiro. extremamente Do difícil. Marcelo Mendes. Do Que Marcelo ele Mendes. saiu do. Sim, E a final foi contra a CIMED? foi contra a CIMED. Contra a CIMED. Mas No Ibirapuera, no né? Ibirapuera, coisa linda. Aquilo foi maravilhoso. Aquilo foi a primeira grande experiência de clube que eu tive, assim. E com Lorena. Com Lorena, brilhando, brilhando. Bem louco. Extremamente. Aditivado. Ele tava aditivado. Cara, mas tem uma cena maravilhosa dele. Eu não sei se foi na semifinal e tal. Eu não sei se ele é casado ainda, mas ele era casado com uma francesa, né? Sim. Pô, ele ganha o jogo, ele sai na arquibancada assim, xingando todo mundo, afasta todo mundo, Aham. pra dar um abraço na esposa. Eu achei Sim, linda a cena. porque ele faz aquilo porque ela topou vir da França junto com ele para o Brasil, para uma cidade do interior de Minas, quase Bahia, para ficar com ele. Então ela abriu mão de coisas muito boas para estar com ele lá. Então quando ele vence, ele vai até ela agradecer, né? É, lindo. E Né? realmente lindo. E o Lorena foi extremamente importante para aquele cenário lá. Ele foi muito protagonista aquele ano, ele brilhou demais. Dificilmente eu posso citar para ti em uma equipe assim que e até seleção, aonde um cara, um jogador fez tanta diferença como o Lorena fez naquele ano. E então e tanto que ele foi convocado esse ano para a seleção. Ele foi convocado para a seleção com aquele perfil E todo. o time é o Rodriguinho, né? Rodriguinho, Rodriguinho, Lorena, o Lorena, Giovanni, o central, não era? tinha Salsa, Giovani e o Vitão não, Então, Vitão, daí os na ponteiros ponta que eu não tinha lembro. Ezinho, Mas Diogo, Ezinho, craque, né? craque. Ezinho, bonita a história dele. Ezinho e Diogo, basicamente. Então esse era o time. Só que aquilo, assim, ó, é difícil acontecer de novo. Eu até tenho expectativa e curiosidade para ver isso acontecer de novo. Foi Mas fantástico. e como é que foi trabalhar com o Talmo, né? Porque campeão olímpico. Sim, o Talmo chegou lá já com a equipe rodando e ele soube dar continuidade ao trabalho, cara. Ele soube. Então, foi muito natural a forma como ele conduziu. Ele não precisou mais construir. A equipe ela já estava construída e ele precisava de ajustes finos. E ele soube fazer. Então, isso levou a equipe à final da Superliga. Então, foi um sucesso para todo mundo, cara. E ele foi um acerto ter chamado ele para conduzir na saída do Marcelo. O time sentiu bastante a saída do Marcelo, porém a diretoria soube trazer o Talmo
para dar continuidade, todo mundo abraçou e todo mundo foi bem sucedido juntos. É um fenômeno, aquele time foi um fenômeno. Foi. Velho, vamos os finalmente, né, cara? Vamos. Vamos, bora? Bora. Tá preparado? Tô. Já tem tudo na sua cabeça aí? Não? Não, Não? não porque é a novidade. Já fazer a seleção de todos os tempos, Vamos. tá? A sua seleção. Você vai jogar nessa seleção? Você vai ser técnico? Ou você já vai ser seu supervisor, manager? Já tá preparado? Já tem todos os cursos aí? Sim, eu vou ser o supervisor, então. Supervisor. Supervisor e vou montar, então, essa seleção aí com quem eu já trabalhei. Exatamente. Isso é importante para a pessoa que acompanha aqui, é a seleção com quem você jogou, tenha então jogado junto, trabalhado junto, Sim. né, conheceu. Mas como você foi para a seleção, né, então você tem um leque muito grande. Então a concorrência é boa. É. Então vamos lá. Centrais. Centrais eu coloco o Lucão e o Maurício Souza. Dois campeões olímpicos. 2 campeões olímpicos. E a gente viveu muito junto. O Lucão é da mesma geração, o Maurício um pouco mais novo, mas nós jogamos muito na seleção e em clubes junto. Então, Em Campinas jogaram juntos? Campinas, Sesc. Então a gente tem uma rodada grande juntos e eu admiro muito o trabalho dele, que já se encerrou cedo. Aí a gente vai para levantador, aí eu tenho que falar o Ricardinho. Eu joguei com todos, mas o Ricardinho eu gostei de todo o conjunto dele, de toda atitude, toda irreverência, de toda precisão e velocidade. E quando se fala em velocidade e precisão, é um diferencial. Aí vamos para o oposto, para mim é o Wallace. O Wallace é o oposto da minha geração, que eu estive com ele no Banespa quando ele era reserva. Ele era o reserva do oposto, ele estava começando ali a dar os passos, então eu peguei toda a trajetória dele de 20 anos, onde ele realmente ele cresceu exponencialmente e ele se mantém muito bem até então. Então eu sempre vi ele jogar muito bem. Então eu coloco o Wallace de oposto, coloco na ponta o Lucarelli. Para mim o Lucarelli é o nosso Neymar do voleibol. É o que nós temos ali de ponteiro alfa. Gosto muito do trabalho dele, de toda a seriedade. Também acompanho ele há muitos anos em clube e seleção. O outro ponteiro coloca o Thiago Alves. Caraca! Thiago Alves, que também tem uma carreira mais breve, mas extremamente brilhante, né? Ele teve muitas conquistas em pouco tempo. Então ele, não, aquele período de Florianópolis ele jogou né? demais. Eu considero ele precoce, né? Porque ele começou a ganhar muitos títulos cedo. E aí, isso, sem dúvida, foi comprometendo o físico, mas isso faz parte do jogo. Então, coloco o Thiago Alves. Aí, de líbero, coloco o Serginho Escada, né? Que realmente é uma referência. Trabalhamos lado a lado e contra. Então, ele é uma referência mundial da função. Então, ele é o líbero. De treinador, eu coloco o Bernardo. Pode ser clichê, mas quando eu analiso assim por todos os treinadores que eu passei no caso, eu vejo o Bernardo como um conjunto onde ele consegue extrair o máximo de cada atleta. Ele tem uma capacidade enorme de extração, ele consegue fazer isso com muita maestria. Ele, na forma de relacionamento humano, ele é de poucas palavras, mas ele é muito honesto, muito correto. Então essa combinação para mim é excelente. Se ele consegue te fazer produzir e na forma de tratamento interpessoal ele é breve e honesto e correto, então para mim isso é espetacular. Então a seleção fica desse jeito aí. Então vamos lá. O Bernardo é o técnico, Ricardinho Wallace, Isso. Thiago Alves e Lucarelli, Lucão e Maurício Souza. O time é bom, o time essa, é bom. O time é bom. Essa é a seleção. Então fala pra mim agora com a bola de vôlei na tua mão. O que é o vôlei na sua vida? O vôlei pra mim, Ale, é uma paixão, cara. É a realização de um sonho. Eu com 12 anos, na cadeira da escola, quando os professores perguntam o que cada um quer ser, eu já falava no interior do Rio Grande do Sul, num universo bem restrito, eu falava, eu vou ser jogador profissional de vôlei.
E aí todo mundo me olhava incrédula, né? Qual que é a possibilidade? Qual que é a perspectiva para isso? E eu sempre falava muito determinado. E naquele momento ali eu já me destacava. Todo mundo me via jogar na escola e falava: o que que é isso? Que diferente. Então, o voleibol para mim é a realização de um sonho, cara. É muito amor. Eu fui forjado, eu como cidadão, como indivíduo, fui forjado no esporte, na modalidade voleibol. Então, todo o meu mindset, todas as minhas características foram através do voleibol. Eu tive uma base familiar muito boa e daqui com 12 anos comecei a me dedicar muito ao voleibol e o voleibol, ele acabou por retirar do meu caminho, da minha construção como cidadão, o que me atrapalhava. Então, todo o conjunto que o vôlei me proporcionou, ãh, torna ele extremamente importante e apaixonante na minha vida. Então, por isso que eu te falo que eu gosto tanto da minha rotina, gosto de viver o voleibol, por isso que eu quero viver ele até o final dos tempos, tanto na parte prática como jogador e depois como supervisor ou como gestor, enfim. É uma paixão muito grande, é um amor e quando se fala que se deve tudo, que eu devo a vida ao voleibol, pode ser bastante grande, né? Essa expressão, mas uma grande parte dela se deve, né? Tanto de formação de caráter, de princípios, de valores, de mindset, até a questão financeira, enfim, o esporte, e no nosso caso aqui, amantes de voleibol, o vôlei, ele, ele entrega inúmeros benefícios, né? Mas se for citar os benefícios do vôlei, do esporte em si, são inúmeros. Então, eu sou extremamente feliz por fazer o que eu faço, eu vou me esforçar e lutar para fazer até o fim da minha carreira profissional envolvido no voleibol. Que legal, que legal. Tiago, Valeu, obrigado, Ale. velho. Muito Satisfação, cara. obrigado, Foi cara. muito bom aqui estar O falando papo, sobre. espero que você tenha gostado, tenha Gostei muito de curtido. estar aqui falando um pouco da minha trajetória, falando sobre o voleibol de forma geral, que é o que a gente ama fazer, ainda mais na tua situação, que é jornalista e ex-jogador de vôlei, então domina tudo. Foi excelente estar aqui, Muito cara. legal. Foi ótimo. Cara, queria dar parabéns pela carreira que você construiu, a forma que foi construída, com todo esse amor aí que você elencou aí várias e várias vezes. E quando você falou assim, o vôlei me deu tudo, cara, te deu uma família, né? Uma família. Uma esposa que jogava vôlei, que abriu mão do vôlei dela para apostar no seu vôlei. Sim. Uma filha que tá chegando aí e que provavelmente vai ter a bolinha de vôlei para testar e ver se gosta, vai se encantar com o amor que você tem. Provavelmente isso aconteça. Provavelmente. O cunhado que está envolvido na família, no Natal tá lá, vocês estão falando de vôlei. Sim. Né? É bonito esse cenário, né? É até legal utilizar como exemplo isso, né? Como essa família, no geral, respira voleibol, né? E quando eu vejo uma família semelhante, que existem outras, eu fico muito feliz e orgulhoso de ver isso, né? É uma paixão comum. Incomum. É incomum. Espalhe essa Isso, paixão. exatamente. Tiago, obrigado, viu? Valeu, Obrigado Ale. para você que acompanhou esse vídeo até o final. A gente agradece a Tizan que prepara todo o estúdio aqui para a gente gravar os podcasts. Vem para a Tizan você também. É a LPM Soluções de TI. Para você tiver alguma melhoria que você queira fazer na sua empresa, fala com a LPM. Certo? Pô, fica bem. Até a próxima. Beijo.